Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Meu nome é João Venâncio, mas aqui nas terras, entre Jataí e Mineiros, no sudoeste goiano, as pessoas me conhecem só como o Homem do Cavalo Branco. 62 anos carregados nas costas, 37 deles trabalhando essa mesma terra vermelha que meu pai trabalhou antes de mim e o pai dele antes ainda. Minha vida virou uma coisa só: cerca, gado, roça e silêncio. Muito silêncio. Tem dias que o silêncio pesa mais que outros. Tem dias que ele senta na mesa comigo na hora do café, deita na rede ao meu lado no fim da tarde, dorme na cama vazia que costumava ter vida. Faz 6 anos que Maria se foi. Câncer. Levou ela em 4 meses, do diagnóstico até o último suspiro. Desde então, aprendi que solidão não é só a ausência de gente. É a presença de tudo que ficou por dizer, de todo o futuro que não vai mais acontecer, de cada gesto que virou lembrança. Mas a vida na fazenda não espera luto. O gado precisa de água, a cerca precisa de conserto, a roça precisa de olho. E foi por isso que naquele fim de tarde de novembro eu estava voltando da cerca norte montado no Fantasma, meu cavalo branco de 15 anos, vindo pela estrada velha de terra batida que corta minha propriedade. Era quase 6 da tarde quando senti que algo estava errado. O vento mudou, não parou, mas mudou, ficou mais devagar, mais pesado, como se tivesse que empurrar algo invisível. As cigarras que tinham passado o dia inteiro cantando aquele zumbido agudo foram diminuindo aos poucos, até sumirem completamente. Nenhum pássaro cortou o céu. Até o vento parecia estar segurando a respiração. Era aquele silêncio que só existe quando a natureza inteira está prestando atenção em alguma coisa. O silêncio que precede. Fantasma sentiu também. Ele diminuiu o passo sem eu puxar a rédea, depois parou completamente, as orelhas virando para frente duras, atentas. Eu conhecia aquele comportamento. Era aviso. Na fazenda, quando o cavalo para assim, pode ser onça, pode ser cobra, pode ser qualquer coisa que o instinto dele reconhece como perigo antes da nossa razão entender. Fiquei imóvel em cima da sela, só ouvindo. Meu coração começou a bater mais forte, um tambor surdo que parecia ecoar nos ouvidos. A boca ficou seca. As mãos suaram. Olhei para o céu e vi as nuvens escuras que tinham passado o dia, se juntando no horizonte, agora cobrindo metade do mundo, avançando devagar, pesadas, roxas na base. Relâmpagos mudos acendiam dentro delas, iluminando-as por dentro. A luz do sol, que ainda batia nas terras atrás de mim, ficava cada vez mais dourada, mais forte, como se soubesse que logo seria engolida pela escuridão. Dei um toque leve na barriga do fantasma com o calcanhar, pedindo que seguisse. Ele obedeceu, mas devagar, cada passo medido, cauteloso. Descemos a ladeira da estrada velha, aquela descida que leva até a curva fechada antes do córrego seco. A poeira vermelha grudava nas patas do cavalo, no couro da minha bota, subia em nuvens pequenas a cada movimento. O cheiro de terra seca entrava pelas narinas, misturado com cheiro de capim ressecado, de folha morta, de algo mais que eu não conseguia identificar. Algo metálico, algo que podia ser sangue. Foi quando passamos pela curva que Fantasma travou de novo. Dessa vez, foi diferente. Ele não só parou, ele recuou 2 passos, bufou forte, sacudiu a cabeça. Os músculos do pescoço dele ficaram tensos, as veias saltadas. Vi o branco dos olhos dele, viu medo, medo de verdade. O tipo de medo que animal só sente quando sabe que está perto de predador. Desmontei. Meus joelhos estalaram quando os pés tocaram o chão. Lembretes da idade, dos anos no lombo de cavalo, das noites de frio que endurecem as juntas. Amarrei a rédea do Fantasma num galho baixo de pequizeiro e ajeitei o facão na cintura.
A lâmina estava gasta de tanto uso, mas ainda cortava. No mato, um facão é mais importante que dinheiro. Segui a pé, devagar, atento a cada som, cada movimento, cada sombra. A estrada continuava descendo, fazendo uma curva suave para a esquerda, antes de se abrir numa reta. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. A respiração estava pesada, difícil. As mãos tremiam levemente e eu as fechei em punho tentando controlar. A luz estava mudando rápido agora. O dourado tinha virado laranja, depois vermelho, aquele vermelho sangue que o cerrado às vezes ganha quando o sol está morrendo e as nuvens de tempestade cobrem metade do mundo. As sombras ficavam mais longas, mais escuras, mais profundas. Logo seria noite. E foi aí, quando cheguei na curva e a reta se abriu na minha frente, que eu vi. No meio da estrada, a uns 50 metros de distância, havia formas no chão. 2, não, 3. Algo grande, algo escuro, algo que não deveria estar ali. A pouca luz que restava não me deixava ver direito, mas dava para perceber movimento. Algo respirava, algo vivia, algo me esperava. Continuei andando, um passo de cada vez, sentindo a terra vermelha ceder sob as solas gastas da bota. O vento fraco trazia cheiros misturados, terra, mato, sangue com certeza agora, suor, algo animal. A cada passo, as formas ficavam mais claras. E quando finalmente cheguei perto o suficiente para entender o que estava vendo, meu corpo inteiro travou. No meio da terra batida, caída como quem lutou até a última gota de força, havia uma jovem. 20 e poucos anos, talvez menos. A pouca roupa que tinha no corpo estava rasgada, suja, presa à pele, pelo suor seco e pelo sangue. As pernas estavam cortadas, cheias de hematomas antigos e novos, roxos, amarelados, vermelhos, um mapa de dor. Os pés estavam destruídos, em carne viva, cheios de espinhos e cacos de pedra cravados na sola. O rosto estava virado para o lado, os lábios rachados, a pele queimada de sol. Mas foi o ventre que contou a história completa, flácido, marcado, com sangue seco descendo pelas coxas. Ela tinha parido. Tinha parido ali mesmo, naquele chão duro, sozinha, e depois tinha desmaiado. Mas não foi ela que fez meu sangue gelar. Foi o que estava ao lado, deitada na terra vermelha, com o corpo curvado numa posição que desafiava tudo que eu sabia sobre natureza. Estava uma onça pintada, adulta, enorme, devia ter uns 70, 80 quilos de músculo puro. A pelagem dourada, com as rosetas pretas, brilhava na luz vermelha do entardecer. Os olhos, amarelos, profundos, antigos, estavam fixos em mim, mas não com agressão. Era outro tipo de olhar. Um olhar de avaliação, de decisão, de inteligência que não deveria existir num animal. E sobre a barriga quente dela, protegido entre as patas dianteiras enormes, estava um bebê. Um recém-nascido humano tão pequeno que parecia caber numa palma. O corpinho fraco, ainda com manchas de sangue do parto, ainda com o cordão umbilical amarrado com um trapo sujo, repousava sobre o ventre macio da onça como se aquele fosse o único lugar seguro no mundo. A onça não mostrava os dentes, não rosnava, não ameaçava. Pelo contrário, mexia o rabo devagar, num movimento rítmico, para espantar os insetos que voavam em volta. Mantinha o corpo firme, imóvel, para que o bebê não escorregasse. Respirava suave, o peito subindo e descendo com cuidado, como se tivesse medo de acordar a criança. Era como se ela tivesse decidido virar mãe de um ser humano. Fiquei ali parado, incapaz de me mover, incapaz de processar o que via. Aquilo contrariava tudo, tudo. Onça é predadora, caçadora, senhora da noite, rainha do cerrado. Onça mata. Onça come, onça não protege, onça não aquece bebê humano, onça não vira guardiã, mas ali estava, ajoelhada sobre a terra vermelha, protegendo uma vida que não era da espécie dela, que não tinha nenhuma razão para proteger, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A luz,
continuava morrendo. O vermelho do céu ficava cada vez mais escuro, quase púrpura agora. A primeira estrela tinha aparecido no pedaço de céu que ainda estava limpo. A temperatura começava a cair, rápido, como sempre cai no cerrado quando o sol se vai. Logo estaria frio, logo estaria escuro. E aquela jovem, aquele bebê, não iam sobreviver à noite. Dei um passo, só um. A onça levantou a cabeça completamente, os músculos do pescoço ficando tensos, e me encarou. Não era um olhar de ataque, mas de aviso. Os olhos amarelos brilhavam na penumbra, fixos nos meus, medindo, avaliando, decidindo. Quem eu era naquele momento, predador ou salvador, ameaça ou ajuda. Abaixei o corpo devagar, dobrando os joelhos, ficando menor, menos ameaçador. Tirei a mão de perto do facão e abri as duas palmas para cima, mostrando que estavam vazias. Minha voz, quando finalmente conseguiu sair, estava rouca, trêmula, baixa. Eu só vim ajudar, só isso. Não vou machucar ninguém. A onça me observou por mais alguns segundos, que pareceram horas. Então fez algo que jamais vou esquecer. Piscou devagar, uma vez, duas vezes, como se estivesse pensando, como se estivesse entendendo minhas palavras, minha intenção, minha alma. Depois olhou para o bebê em sua barriga, olhou de novo para mim e, num movimento deliberado, quase humano, ajustou o corpo levemente para o lado, abrindo um pequeno espaço entre as patas dianteiras. Era um convite, era permissão, era transferência de responsabilidade. Meu coração disparou. As mãos tremiam tanto que tive que respirar fundo várias vezes antes de conseguir me mover. Me aproximei ajoelhado, centímetro por centímetro, nunca tirando os olhos dos olhos da onça. O cheiro dela encheu minhas narinas. Cheiro de animal selvagem, de pelo, de carne, de poder. Estiquei o braço devagar, muito devagar, até tocar o pano encardido que envolvia o bebê. A onça aproximou o focinho da minha mão. Senti o calor da respiração dela no dorso dos meus dedos. Ela cheirou minha pele suada, cheirou o bebê, cheirou o ar entre nós. Então, voltou o olhar para mim. E naquele olhar havia algo impossível de descrever. Não era só instinto animal, era decisão consciente. Era entendimento. Era como se ela dissesse, clara e diretamente, agora é sua vez, continua o que eu comecei. Peguei o bebê no colo. O corpinho era leve demais, pequeno demais, frágil demais. A pele estava fria, muito fria para um recém-nascido. O chorinho que saiu da boquinha minúscula era fraco, um gemido baixo que mais parecia miado de gato. O bebê estava à beira de desistir. Estava morrendo. E naquele instante eu soube, com uma clareza que doía, que a natureza tinha feito sua parte. A onça tinha guardado, aquecido, protegido essa criança contra urubus, contra formigas, contra o frio que começava a chegar. Tinha mantido a vida acesa enquanto podia. Agora cabia a mim continuar. A onça ficou imóvel enquanto eu segurava o bebê contra meu peito, tentando passar calor para o corpinho gelado. Ela me observava, atenta, como uma mãe que entrega o filho a um médico, confiando, mas vigiando. Só quando o bebê soltou um chorinho um pouco mais forte, ela relaxou os músculos e deitou a cabeça na terra, exausta. Foi então que olhei direito para a jovem mãe. Ela continuava desmaiada, a respiração rápida e superficial, febre alta queimando pela pele pálida. Toquei seu rosto. Estava em fogo. Toquei seu pulso. Batia fraco, irregular, desesperado. Ela estava entre a vida e a morte, e o relógio corria. Precisava agir rápido. A noite estava caindo de vez, e com ela viria o frio do cerrado, aquele frio seco que engana, que parece manso, mas penetra nos ossos, que mata o desprevenido, o doente, o fraco. A jovem estava em febre alta, perdendo calor e força ao mesmo tempo.
O bebê estava gelado, quase sem vida. Cada segundo que passava era um segundo a menos que eles tinham. Olhei para a onça, ainda deitada na terra, observando tudo com aqueles olhos amarelos que brilhavam na penumbra crescente. Ela não tinha se movido, mas também não tinha ido embora. Estava ali como uma sentinela, como uma guardiã, que não abandona seu posto até ter certeza de que a missão foi cumprida. Por um instante louco, pensei em agradecer a ela, em dizer alguma coisa, mas as palavras não vinham. O que se diz para um animal que acabou de quebrar todas as regras da natureza para salvar uma vida? Tirei minha camisa de manga comprida, aquela de tecido grosso que uso para me proteger do sol. Envolvi o bebê nela, apertando bem, tentando criar um casulo de calor. O corpinho minúsculo desapareceu no meio do tecido. Só o rostinho ficou de fora. Olhos fechados, pele azulada, boquinha entreaberta. Coloquei ele contra meu peito nu, pele com pele, e senti o frio que irradiava daquele corpo. Era como segurar gelo vivo. Agora vinha a parte difícil. Precisava levar a jovem também, e ela não era leve. Magra sim, magra demais até, mas ainda assim um corpo adulto desmaiado é peso morto, difícil de carregar. E eu tinha 62 anos, joelhos que reclamavam, costas que doíam. Mas não havia escolha. Deixar ela ali era sentença de morte. Me abaixei ao lado dela e passei um braço por baixo dos ombros, outro por baixo dos joelhos. Respirei fundo. Travei o abdômen como meu pai me ensinou quando eu era menino e precisava carregar saco de ração, e levantei. Meus joelhos estalaram. As costas protestaram, os braços tremeram, mas consegui. Ela gemeu baixinho, a cabeça caindo para o lado, pendendo no meu braço. O cheiro de sangue e suor e febre era forte, enjoativo, mas pior era o cheiro de medo. Aquele cheiro ácido que o corpo libera quando passou por trauma, por violência, por desespero. Dei alguns passos cambaleantes, testando o equilíbrio. O bebê estava preso entre meu braço e meu peito. A jovem estava nos meus braços. Estava carregando duas vidas que não eram minhas, duas vidas que a sorte, ou Deus, ou o destino, ou sei lá o que, tinha colocado no meu caminho. Olhei para trás. A onça tinha levantado a cabeça e me observava. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. E eu juro pela memória de Maria, que vi algo naqueles olhos amarelos. Algo que parecia aprovação. Algo que parecia alívio. Algo que parecia gratidão. Virei e comecei a andar. Os primeiros passos foram os piores. O corpo reclamava. Os músculos queimavam. A respiração ficava difícil, mas depois de alguns metros entrei num ritmo. Um passo, depois outro, depois outro. A estrada subia em direção ao lugar onde tinha deixado o fantasma. Meus braços já doíam, mas eu não podia parar. Não agora. A escuridão estava chegando rápido. O céu tinha virado uma massa escura, sem estrelas ainda. Aquele momento entre o dia e a noite, onde o mundo fica cinza, indefinido, irreal. Os relâmpagos continuavam acendendo dentro das nuvens, cada vez mais próximos, e agora dava para ouvir o trovão, ainda distante, mas vindo, um rumor grave que fazia a terra tremer. Quando cheguei no pequizeiro, onde tinha amarrado o fantasma, quase chorei de alívio. O cavalo continuava ali, inquieto, puxando a corda, mas ali ele bufou quando me viu, recuou quando sentiu o cheiro de sangue e de onça que eu trazia, mas não fugiu. Bom cavalo, cavalo fiel. O problema agora era como montar. Eu tinha as duas mãos ocupadas, os braços cansados, e precisava de ajuda para colocar a jovem em cima da sela. Olhei em volta. Tinha uma pedra grande na beira da estrada, 0,5 metro de altura. Podia servir. Levei a jovem até lá e, com cuidado, apoiei ela na pedra, mantendo ela semi-sentada. Ela gemeu de novo, a cabeça balançando, mas não acordou. O bebê continuava quieto demais no meu peito. Assustadoramente quieto. Precisava chegar em casa logo.
Levei o fantasma até a pedra. Ele não queria chegar perto, assustado com os cheiros, com a situação toda, mas insisti, puxei a rédea, falei baixo, mas firme, e ele obedeceu. Bom cavalo. Subi na pedra, ajeitei o bebê bem firme contra meu peito, preso pela camisa, e com esforço, peguei a jovem novamente. Meus braços gritavam de dor, mas ignorei. Coloquei ela atravessada na frente da cela, a barriga dela apoiada no couro, a cabeça e os braços pendendo para um lado, as pernas para o outro. Não era confortável, não era digno, mas ia funcionar. Montei por trás dela, ajeitando meu corpo para que ela não escorregasse, mantendo uma mão na cintura dela e a outra segurando o bebê. Peguei a rédea com os dedos que tinha livre e toquei o fantasma com os calcanhares. Vamos, velho amigo, para casa. Devagar, mas sem parar. O fantasma obedeceu. Começou a subir a estrada numa caminhada firme, cuidadosa. Cada passo fazia a jovem balançar e eu tinha que segurar firme para não deixar ela cair. O bebê estava apertado contra meu peito e eu conseguia sentir agora uma respiração fraquinha, irregular, mas presente. Sinal de vida, sinal de luta. A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada curva era uma eternidade. Cada subida era um teste de resistência. Meus braços estavam dormentes, as costas em chamas, as pernas tremendo no estribo, mas não podia parar. Se parasse, não ia conseguir voltar a andar. A noite caiu de vez. O mundo virou um borrão de sombras e tons de cinza. As nuvens de tempestade cobriam tudo agora, bloqueando a lua, bloqueando as estrelas. A única luz vinha dos relâmpagos que rasgavam o céu a cada poucos segundos, iluminando a paisagem em flashes brancos e violentos, criando sombras duras que apareciam e desapareciam, fazendo tudo parecer um pesadelo. E foi num desses flashes de luz que eu vi, na beira da estrada, caminhando paralelo a nós, mantendo uma distância de uns 20 metros, estavam 2 pontos amarelos brilhando na escuridão. Olhos. Olhos de onça. Ela estava nos seguindo. Meu coração disparou, o fantasma sentiu também e acelerou o passo, nervoso, as orelhas para trás. Mas a onça não atacou, não se aproximou. Só continuou ali, na beira do mato, uma sombra entre as sombras, os olhos brilhando cada vez que o relâmpago iluminava o mundo. Ela estava vigiando, estava escoltando, estava certificando-se de que eu ia cumprir o que ela tinha começado. Era impossível, absurdo, contrário a tudo que existe, mas era real. Tão real quanto o peso nos meus braços, quanto o bebê gelado no meu peito, quanto a febre que queimava a pele da jovem. Continuamos assim por quase 1 hora, eu no cavalo, segurando 2 vidas que pendiam por um fio, a onça na mata, seguindo, vigiando, protegendo, os relâmpagos iluminando tudo em flashes violentos, o trovão ficando cada vez mais alto, mais próximo, e o vento, que tinha voltado agora, soprando forte, gelado, trazendo o cheiro de chuva que estava por vir. Quando finalmente vi as luzes da minha casa no topo do morro, quase desmaiei de alívio. A varanda acesa, deixo sempre uma luz acesa desde que Maria morreu, não suporto voltar para casa completamente escura. Era o farol que eu precisava. Casa, segurança, ajuda. Toquei o fantasma mais uma vez e ele acelerou, sentindo também que o fim da jornada estava próximo. Subimos a última ladeira, passamos pelo curral, chegamos no terreiro da frente. Parei o cavalo bem na frente da varanda, onde a luz era mais forte. Foi um sacrifício desmontar. Cada músculo do meu corpo reclamou, cada articulação protestou. Segurei a jovem como pude e desci, quase caindo, mas me firmando no último segundo. Coloquei ela no chão da varanda, apoiada na parede. O bebê continuava no meu peito, quieto demais, e isso me apavorava. Olhei para trás, para o terreiro escuro além da luz da varanda, e lá estavam os olhos amarelos, na beira do mato que cerca a casa.
A onça tinha nos seguido até aqui, até a casa. Tinha certificado de que chegamos, e agora me observava, imóvel, como um soldado que cumpriu sua missão e espera ordens. Nossos olhares se encontraram mais uma vez através da distância e da escuridão. E dessa vez fui eu quem falou. Obrigado. Não sei como, não sei porquê, mas obrigado. A onça piscou devagar. Então, num movimento suave e silencioso, virou e desapareceu no mato. Os olhos amarelos se apagaram. E ela se foi, como se nunca tivesse estado ali, como se fosse só um sonho, uma alucinação do cansaço. Mas o peso nos meus braços era real. A febre da jovem era real. O corpinho gelado do bebê era real. Peguei a jovem novamente. Meus braços reclamaram, mas obedeceram. E entrei na casa. Levei ela direto para o quarto que foi meu e de Maria, e coloquei ela na cama. Ela afundou no colchão, o corpo mole, sem vida. Mas respirava, respirava. Corri para a cozinha, o bebê ainda preso contra meu peito. Acendi o fogão a lenha, ainda tinha brasa da manhã, e coloquei água para esquentar. Peguei toalhas limpas, panos, tudo que podia precisar. Meu cérebro trabalhava no automático agora, lembrando de quando Maria ajudava partos na região, de quando cuidava de doentes, de tudo que aprendi vendo ela agir. Voltei para o quarto com uma bacia de água morna e panos limpos. Limpei o sangue das pernas da jovem, dos pés destroçados, do ventre marcado. A febre continuava alta, perigosamente alta. Cobri ela com lençóis, com cobertores, tentando controlar a temperatura. Ela gemia de vez em quando, mas não acordava. Agora o bebê. Deus, o bebê. Tirei ele de dentro da camisa e coloquei numa bacia com água morna. Não quente, morna, como Maria me ensinou. O corpinho minúsculo afundou na água e, por segundos terríveis, não reagiu. Então, devagar, a pele começou a mudar de cor. Do azul foi para o rosa pálido. A respiração ficou um pouco mais forte. E finalmente a boquinha se abriu e veio um choro. Fraco, mas um choro. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Nem percebi quando tinha começado a chorar, mas ali estava, 62 anos, duro como a terra que trabalho, chorando feito criança porque um bebê tinha chorado. Sequei ele com cuidado, envolvi num cobertor macio e segurei contra meu peito novamente. O coraçãozinho batia contra minhas costelas. Vida, vida teimosa, que insiste, que luta, que não desiste. Fui até a cozinha e preparei um mingau ralo de água com açúcar e um pouquinho de leite em pó que tinha no armário. Não era ideal, mas era o que tinha. Molhei um paninho limpo no mingau e deixei o bebê sugar. Ele sugou fraco no começo, depois mais forte. Comeu. Estava com fome. Bom sinal. Passei a noite toda assim, alternando entre o bebê e a jovem, dando mingau de paninho para o bebê a cada hora, molhando a testa da jovem com pano frio para tentar baixar a febre, limpando o sangue que continuava saindo, rezando, rezando muito. Por volta das 3 da manhã, a tempestade finalmente chegou. O céu se abriu em dilúvio. A chuva bateu no telhado de zinco com violência, um barulho ensurdecedor que fazia a casa inteira tremer. Os relâmpagos iluminavam o quarto em flashes brancos. O trovão fazia as janelas chacoalharem. E no meio daquela tempestade, daquela violência da natureza, eu estava ali. Um velho fazendeiro sozinho, segurando um bebê que não era meu, cuidando de uma jovem que não conhecia, vivendo a noite mais estranha e mais importante da minha vida. A jovem continuava inconsciente, mas a febre tinha baixado um pouco. O bebê tinha dormido, barriga cheia de mingau ralo, respiração mais forte. Sentei na cadeira ao lado da cama, exausto até os ossos, e finalmente deixei o cansaço chegar. Fechei os olhos por um segundo, e nesse segundo, antes de dormir, ouvi.
Lá fora, no meio da tempestade, no meio da chuva violenta, vindo da beira do mato, um rugido, baixo, profundo, longo. A onça ainda estava ali, ainda vigiava, ainda protegia. E pela primeira vez em 6 anos, desde que Maria se foi, senti que não estava completamente sozinho. Acordei com o sol batendo no rosto através da janela do quarto. Por um segundo, ainda confuso entre o sono e a vigília, pensei que tinha sido tudo um sonho. Um sonho estranho, impossível, daqueles que a gente tem quando come pesado antes de dormir. Mas então senti o peso no meu colo. Olhei para baixo e vi o bebê, enrolado no cobertor velho de Maria, dormindo contra meu peito. E na cama, coberta até o pescoço, a jovem continuava desmaiada, mas respirando mais tranquilo agora, mais profundo. Não tinha sido sonho, era real. Tudo era assustadoramente real. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela de madeira, fazendo aqueles raios dourados, cheios de poeira, que sempre me lembram a casa da minha infância. Lá fora, o canto dos pássaros tinha voltado, sabiá, bem-te-vi, rolinha, e o som era de normalidade, de vida seguindo seu curso, de mundo que não sabia que na noite anterior tinha acontecido um milagre, ou uma loucura. Ainda não sabia qual dos dois. Me levantei devagar, cada músculo do corpo reclamando. Tinha dormido sentado na cadeira, o bebê no colo, a noite toda. Minhas costas estavam travadas, os ombros duros como pedra, o pescoço torto. 62 anos não é idade para passar noite em claro cuidando de doente. Mas fazer o quê? A vida não pergunta se você está pronto antes de jogar responsabilidade no seu colo. Coloquei o bebê com cuidado na cama, ao lado da jovem, cercado de cobertores para não rolar. Ele resmungou baixinho, a boquinha se mexendo no sono, mas não acordou. Fiquei olhando os dois por um momento. Ela tão jovem, tão machucada, tão misteriosa. Ele tão pequeno, tão frágil, tão teimosamente vivo. Quem eram? De onde tinham vindo? O que tinha acontecido com eles? Mas as perguntas iam ter que esperar. Agora precisava cuidar do básico. Fui até a cozinha. A casa estava fria. Sempre fica fria de madrugada no cerrado, mesmo em novembro. Acendi o fogão a lenha de novo, soprei as brasas que ainda restavam da noite, coloquei lenha seca, esperei pegar. O fogo crepitou, cresceu, começou a aquecer o ambiente. Coloquei água para ferver, café, precisava de café. Enquanto a água esquentava, fui até a varanda. O dia estava lindo. Um daqueles dias de depois de tempestade, quando o mundo parece lavado, novo, quando as cores ficam mais vivas e o ar fica mais limpo. A terra do terreiro estava vermelha e molhada, formando pequenas poças que refletiam o céu azul. O cheiro era de terra molhada, aquele cheiro bom que a gente do interior conhece desde criança, aquele cheiro que é meio nostalgia, meio promessa de vida. Mas eu não estava olhando para o terreiro. Estava olhando para as marcas, pegadas, enormes, claras na lama vermelha. Pegadas de onça que vinham da beira do mato, chegavam até o meio do terreiro, davam uma volta completa em volta da casa e voltavam para o mato. Ela tinha ficado ali a noite toda. Tinha circulado a casa, tinha montado guarda. Desci os 3 degraus da varanda e me aproximei das marcas. Me ajoelhei ao lado de uma delas e coloquei minha mão aberta dentro. A pegada era do tamanho da minha mão inteira, talvez maior. 5 dedos, garras retraídas. Sinal de que ela estava caminhando tranquila, não caçando. As marcas eram profundas, pressionadas na lama, mostrando o peso do animal. Segui as pegadas com os olhos. Elas faziam um círculo quase perfeito em volta da casa, passando pelo galinheiro, pelo poço, pela beira da horta que Maria plantou e que eu ainda cuido, e voltando para o mato do outro lado. Era um comportamento que não fazia sentido. Onça não faz isso. Onça não protege casa. Onça não vira guardiã de humano. Mas aquela onça tinha feito. Voltei para dentro, a cabeça zunindo de perguntas sem resposta. O café estava pronto.
Servi uma caneca grande, fumegante, preto e forte como eu gosto. Tomei o primeiro gole e senti o calor descer pela garganta, pelo peito, acordando o corpo cansado. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. A jovem precisava de médico. Isso era óbvio. Ela tinha perdido muito sangue, tinha febre, tinha passado por um trauma que eu nem conseguia imaginar completamente, e o bebê também precisava de cuidados adequados. Eu tinha improvisado a noite toda, mas não era enfermeiro, não era parteiro, não sabia se estava fazendo as coisas certas. O problema era, o hospital mais próximo ficava em Jataí, a quase 60 quilômetros dali. 1 hora e meia de estrada de terra, às vezes 2 horas dependendo do estado da estrada depois da chuva. E eu não tinha como explicar a situação. Não sem envolver polícia, sem envolver perguntas, sem criar uma confusão que talvez aquela jovem não quisesse. Porque uma coisa era clara. Ela não estava naquela estrada sozinha por acaso. Ela estava fugindo, fugindo de algo ou de alguém. Precisava pensar. Terminei o café, preparei outro e levei uma caneca até o quarto junto com um prato de pão com manteiga. A jovem continuava dormindo, mas o sono era diferente agora. Mais tranquilo. A febre tinha baixado bastante. Toquei a testa dela e estava quente ainda, mas não queimando como na noite anterior. O rosto dela, limpo do sangue e da sujeira, era bonito. Traços finos, pele morena, cabelo preto comprido e embaraçado espalhado pelo travesseiro. Devia ter 23, 24 anos. Uma menina ainda. Uma menina que tinha virado mulher da pior forma possível. O bebê tinha acordado e olhava para mim com aqueles olhos escuros e profundos que recém-nascido tem. Aquele olhar que parece enxergar mais do que deveria. Peguei ele no colo e ele imediatamente começou a choramingar. Fome. Sempre fome. Voltei para a cozinha e preparei mais mingau. Tinha que ser solução temporária. Bebê precisa de leite, leite de verdade, mas até conseguir, o mingau ralo ia ter que servir. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde Maria sentava para descascar batata, para fazer doce, para conversar comigo enquanto eu tomava café de manhã, e dei de comer para o bebê. Ele sugou o pano molhado com fome, o corpinho pequeno relaxando no meu braço à medida que a barriga enchia. Era estranho segurar um bebê de novo. Fazia tanto tempo. Maria e eu não tivemos filhos. Tentamos por anos, mas não veio. No começo doeu muito. Via ela olhar para as barrigas das mulheres grávidas na cidade com aquela tristeza calada que mulher tem quando quer ser mãe e não consegue. Depois a gente aceitou. Fizemos as pazes com a ideia de que nossa família era só nós dois. E foi bom. Foi suficiente, até que ela se foi e aí descobri que família de um só não é família. É só solidão com porta e janela. Mas ali estava eu, segurando um bebê que não era meu, cuidando de uma mãe que não conhecia, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito, a sensação de ser necessário, de que minha vida tinha importância além de consertar cerca e dar água para o gado. O bebê terminou de mamar e arrotou, um arrotinho pequeno que me fez sorrir. Criança é assim. Mesmo na situação mais desesperadora, arrota, dorme, acorda, chora, come, como se o mundo estivesse em ordem. Talvez seja isso que salva a gente quando tudo desaba. Continuar fazendo as coisas básicas, continuar vivendo. Voltei para o quarto com o bebê e quase deixei ele cair de susto. A jovem estava acordada. Os olhos dela, grandes, escuros, assustados, estavam fixos em mim. Mais especificamente, estavam fixos no bebê que eu segurava. O corpo dela tinha se contraído, encolhido contra a cabeceira da cama, as mãos apertando o lençol, pronta para fugir ou para lutar, mesmo claramente sem forças para nenhum dos dois. Parei na porta, mantendo distância, mantendo postura não ameaçadora. Calma, falei baixo, devagar. Calma, ninguém vai te machucar aqui. Você está segura. Ela continuou me encarando,
o peito subindo e descendo rápido, a respiração pesada. Os olhos foram do meu rosto para o bebê, do bebê para mim, tentando entender, tentando processar. Então a voz dela saiu, rouca, quebrada, desesperada. Meu filho está... Ele está... Dei um passo para frente, devagar, e mostrei o bebê para ela. Ele está vivo, está bem, está alimentado e aquecido, está tudo bem com ele. As lágrimas vieram de uma vez, jorrando dos olhos dela, descendo pelas bochechas, molhando o travesseiro. Ela estendeu os braços, tremendo, e eu me aproximei e coloquei o bebê no colo dela. Ela apertou ele contra o peito e começou a soluçar, o corpo inteiro sacudindo, anos de dor saindo de uma vez. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. O que você diz para alguém que acabou de passar pelo inferno e voltou? Deixei ela chorar. Às vezes chorar é a única coisa que cura. Depois de alguns minutos, os soluços diminuíram. Ela limpou o rosto com as costas da mão e olhou para mim. A voz dela saiu baixa, mas mais firme agora. Onde eu estou? Na minha casa, na minha fazenda, perto de Jataí, Goiás. Ela processou a informação, os olhos percorrendo o quarto, a casa simples, os móveis velhos. Como eu cheguei aqui? Respirei fundo. Por onde começar? Eu te encontrei ontem no fim da tarde, na estrada velha. Você tinha desmaiado depois de... Hesitei, escolhendo as palavras. Depois de ter o bebê. Te trouxe para cá. Cuidei de vocês a noite toda. Ela olhou para o filho, tocou o rostinho dele com dedos trêmulos, como se precisasse confirmar que ele era real. Então, olhou de novo para mim, e na voz dela tinha algo que era ao mesmo tempo gratidão e desconfiança. Por quê? Por que me ajudou? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Como assim por quê? Que tipo de pessoa encontra alguém morrendo e pergunta por quê antes de ajudar? Porque você precisava, respondi simplesmente, porque era a coisa certa a fazer. Ela continuou me estudando, como se procurasse mentira, como se esperasse que em algum momento a armadilha fosse aparecer. Quantas vezes ela tinha confiado em alguém e se dado mal? Quantas vezes tinha pedido ajuda e recebido violência? Você precisa de médico. Falei, mudando de assunto. Perdeu muito sangue, tem machucados nos pés, nas pernas, e o bebê precisa de leite de verdade, não mingau ralo. Não! A resposta veio rápida, dura, definitiva. Não! Sem médico, sem hospital, sem polícia. Mas você... Não! Ela repetiu mais alto dessa vez, assustando o bebê que começou a choramingar. Ela o embalou, baixou a voz. Por favor, não posso ir. Ele vai me encontrar. Se eu aparecer em hospital, em qualquer lugar, ele vai me encontrar. Então era isso. Alguém a procurava. Alguém que ela temia mais do que a morte. Quem? Perguntei, mesmo já imaginando que ela não ia responder. E não respondeu. Só apertou o bebê contra o peito e olhou pela janela, para o céu azul lá fora, com aquele olhar distante de quem já não espera mais nada da vida a não ser sobreviver mais um dia. Suspirei. Não ia forçar. Não ainda. Tá bom, sem médico. Mas você precisa descansar, precisa comer, precisa recuperar as forças. E eu preciso contar uma coisa que você não vai acreditar. Ela olhou para mim, esperando. E então eu contei. Contei sobre a onça, sobre encontrar ela protegendo o bebê, sobre os olhos amarelos que nos seguiram a noite inteira, sobre as pegadas em volta da casa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei. Então, finalmente sussurrou. Eu vi ela. Quando ele nasceu, quando eu não aguentava mais, quando achei que íamos morrer os dois ali naquele chão, eu vi ela se aproximar, achei que ia nos matar. Mas ela cheirou o bebê, lambeu ele e deitou do lado. Ficou ali, protegendo até eu desmaiar. Eu achei que tinha sonhado. Achei que a febre tinha me feito ver coisas. Não foi sonho, disse. Foi real,
tão real quanto você e eu aqui agora. Ela olhou para baixo para o filho dormindo no seu colo e sussurrou algo tão baixo que quase não ouvi. Obrigada, mãe onça. Obrigada por não deixar ele morrer sozinho. E naquele momento, naquele quarto simples de uma casa perdida no cerrado, eu soube que tinha acabado de testemunhar algo que ia muito além da minha compreensão. Algo antigo, algo sagrado. Algo que a natureza às vezes faz quando quer lembrar a gente de que nem tudo no mundo se explica com razão e lógica. Às vezes, a vida simplesmente decide que ainda não é a hora de desistir de alguém e manda uma guardiã para garantir que a história continue. Os 3 dias seguintes passaram numa rotina estranha que aos poucos foi virando normal. Eu acordava com o sol, acendia o fogão, preparava café e mingau. A jovem, que finalmente me disse que se chamava Clarice, acordava logo depois, sempre assustada nos primeiros segundos, sempre checando se o bebê ainda estava ali, ainda respirando, ainda vivo. Eu levava o mingau para ela, ajudava a dar de mamar para o pequeno com o pano molhado, trocava as ataduras dos pés dela, que lentamente começavam a cicatrizar. Não conversávamos muito. Ela era fechada, guardada, como o bicho ferido que não sabe se pode confiar. Respondia com monossílabos, desviava o olhar, se encolhia cada vez que eu chegava perto demais. Mas aos poucos, muito aos poucos, percebi que a tensão nos ombros dela ia diminuindo, que ela começava a dormir sem acordar assustada a cada barulho, que às vezes, quando achava que eu não estava olhando, ela observava a casa, os móveis simples, a foto de Maria na parede e algo no rosto dela se suavizava. No 3º dia, depois do café da manhã, ela finalmente falou mais que 3 palavras seguidas. Preciso lavar roupa, a minha e a dele. Não posso ficar dependendo de você para tudo. Olhei para ela. Ainda estava pálida. Ainda tinha olheiras fundas. Mas os olhos tinham mais vida agora. E havia algo na voz dela. Determinação, orgulho, necessidade de se sentir útil. Conhecia bem esse sentimento. Era o mesmo que me fazia levantar todo dia e trabalhar mesmo quando a solidão apertava. Seus pés ainda não estão bons para ficar em pé muito tempo, avisei. Posso sentar numa cadeira. Só me mostra onde fica o tanque. Não adiantava discutir. Levei ela até os fundos da casa, até o tanque de cimento que Maria usava. Ela mancava, apoiando mais num pé que no outro, mas recusou minha ajuda. Trouxe uma cadeira da cozinha, sabão, a trouxa pequena de roupa dela, as mesmas roupas rasgadas que ela vestia quando a encontrei, mais uma camisa minha que tinha emprestado para ela. Deixei ela ali e voltei para o quarto onde o bebê dormia. Ele estava mais forte agora, o chorinho mais potente, as bochechas menos fundas. Mas ainda precisava de leite de verdade. Mingau ralo não ia sustentar ele por muito tempo. Peguei as chaves da caminhonete. Ia ter que ir até a cidade. Voltei até o tanque. Clarice esfregava uma peça de roupa com força, as mãos vermelhas da água fria. Olhou para mim quando me aproximei. Vou até Jataí, avisei. Buscar leite em pó, umas coisas para o bebê. Fraldas, roupa. Volto antes do meio-dia. Vi o pânico passar pelos olhos dela. As mãos pararam de esfregar. Você vai contar para alguém? Sobre mim? Não, prometo. Vou só comprar o que precisa e voltar, mas preciso saber o nome dele. Apontei para o quarto onde o bebê dormia. Não posso ficar chamando ele de o bebê para sempre. Ela hesitou, os dedos apertando o pano molhado. Então, baixinho. Gabriel. O nome dele é Gabriel. Gabriel, nome de anjo, nome de proteção. Bom nome, disse. Volto logo. Qualquer coisa você sabe onde fica a espingarda. Tá encostada atrás da porta do quarto. Mas não vai precisar. Aqui é seguro. Ela assentiu, mas o medo continuava nos olhos. Medo de que eu não voltasse. Medo de que eu voltasse com polícia. Medo de ficar sozinha. Medo de tudo. Subi na caminhonete velha, a mesma F1000
que tinha 20 anos de uso, e desci a estrada de terra rumo à rodovia. O dia estava quente, seco, o céu sem nuvens. Tão diferente daquela noite de tempestade 3 dias atrás, que parecia ter acontecido em outra vida. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar. Na onça que tinha salvado Gabriel, nas marcas em volta da casa, em Clarice e no terror nos olhos dela quando falava de ele. Quem era esse homem? O que ele tinha feito com ela? E o que eu estava fazendo no meio dessa história? A estrada velha se juntou com a BR depois de uns 15 quilômetros. Asfalto, movimento, caminhões de soja, carros, motos. Voltei para o mundo dos vivos. Até chegar na fazenda ontem, nem percebi o quanto tinha me isolado nos últimos anos. Casa, cerca, gado, solidão. Tinha virado meu universo inteiro. Mas agora, com Clarice e Gabriel lá, a casa parecia diferente. Parecia habitada. Jataí estava movimentada. Sábado de manhã sempre enche de gente da roça fazendo compra. Estacionei na frente da agropecuária e entrei. Comprei 2 latas grandes de leite em pó, mamadeira, fraldas descartáveis, chupeta, umas roupinhas de bebê que a moça da loja me ajudou a escolher porque eu não fazia ideia do que servia. Depois passei no mercado e levei comida de verdade. Carne, arroz, feijão, verdura, fruta. Clarice precisava comer bem para se recuperar. Foi quando estava saindo do mercado, carregado de sacola, que ouvi. 2 homens conversavam encostados numa caminhonete preta, bem na frente da minha. Um deles fumava, o outro mexia no celular. Ia passar direto, mas algo na conversa me fez parar. Tá, tem que achar ela logo. O patrão tá ficando doido. A vadia não pode ter ido longe. Tava grávida de 8 meses, nem deve ter conseguido ter o moleque direito. Se morreu, morreu. O patrão só quer saber do menino. É dele, é herdeiro. Não pode deixar uma fugitiva criar o filho do patrão feito mendigo. Meu sangue gelou. Fingi ajustar as sacolas no braço e prestei mais atenção. Fizemos o raio de busca até onde? Perguntou o que fumava. 100 quilômetros. Hospitais, postos de saúde, delegacias. Nada. Ela sumiu. Ou tá morta em alguma vala, ou alguém tá escondendo. O patrão falou que quem achar ganha 10 mil. 10 mil, mano. Dá pra fazer muita coisa com isso. Continua espalhando o retrato dela. Alguém tem que ter visto. O que mexia no celular virou a tela. Mesmo de longe, mesmo com o sol batendo na tela, deu pra ver. Uma foto. Uma mulher jovem, morena, cabelo preto comprido. Clarice. Meu coração disparou. Continuei andando, tentando parecer natural, e coloquei as sacolas na caçamba da caminhonete. Subi, liguei o motor e saí dali sem olhar para trás. Mas, pelo retrovisor, vi os 2 homens ainda ali, conversando, fumando, planejando. 10 mil reais, um retrato espalhado, buscas em hospitais e delegacias. Clarice não estava fugindo de um marido violento qualquer. Estava fugindo de alguém com poder, com dinheiro, com recursos. Alguém que não ia desistir. A volta para a fazenda pareceu mais longa que o normal. Cada caminhonete escura que passava me fazia olhar 2 vezes. Cada carro que vinha atrás me deixava tenso. Quando finalmente virei na estrada velha de terra e deixei a rodovia para trás, respirei aliviado. Cheguei em casa e encontrei Clarice de volta no quarto, Gabriel mamando no peito dela. Ela tinha conseguido. O leite tinha descido. O bebê mamava com força, as mãozinhas pequenas apertadas em punho, os olhos fechados de satisfação. Ela olhou para mim quando entrei e havia lágrimas no rosto dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de gratidão, de vida. Desceu, ela disse, a voz embargada. O leite desceu. Ele vai ficar bem agora. Sorri. Era uma vitória pequena, mas importante. Um passo na direção certa. Mostrei as sacolas. Trouxe leite em pó mesmo assim, caso precise complementar. E umas roupas para ele. E comida para você.
Ela olhou as sacolas, olhou para mim e, pela primeira vez desde que acordou, esboçou algo parecido com um sorriso. Obrigada, de verdade. Obrigada por tudo. Deixei as coisas no chão e fui preparar almoço. Mas enquanto picava cebola, enquanto temperava a carne, não conseguia tirar da cabeça a conversa que tinha ouvido. O patrão tá ficando doido. É herdeiro. 10.000 para quem achar. Precisava conversar com Clarice. Precisava saber a verdade. Porque se aqueles homens chegassem aqui, se descobrissem que ela estava na minha casa, não ia ser só problema dela. Ia ser meu também. Depois do almoço, arroz, feijão, carne com batata, tudo que Clarice comeu com vontade de quem passou dias com fome, ajeitei as coisas na cozinha e voltei para o quarto. Gabriel dormia no meio da cama, cercado de travesseiro. Clarice estava sentada na beirada, olhando pela janela para o cerrado lá fora. Sentei na cadeira. Clarice, preciso que você me conte. Conte de verdade. Quem é ele? Quem está te procurando? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tão longo que achei que não ia responder. Mas então começou a falar, a voz baixa, monótona, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Conheci ele faz 1 ano e meio, na cidade onde eu morava, em Tocantins, perto de Gurupi. Ele tinha ido lá resolver umas coisas de negócio, terra, não sei bem. Eu trabalhava num restaurante. Ele me viu, me chamou para conversar. Era bonito, bem vestido, educado, ou parecia ser. Ela parou, engoliu seco, continuou. Começamos a namorar. Ele vinha me ver toda semana, me dava presente, me levava para jantar, falava que ia me tirar daquela vida de garçonete, que ia me dar uma casa, uma vida melhor. Eu acreditei. Deus, como eu acreditei. A voz dela ficou mais dura agora. Depois de 3 meses, me levou para morar com ele. Numa fazenda enorme, longe de tudo. No começo parecia sonho. Casa grande, comida boa, roupa bonita. Mas aos poucos foi mudando. Ele ficava nervoso quando eu falava com os empregados. Não queria que eu saísse. Dizia que era para minha proteção, que o mundo lá fora era perigoso, que ele me amava demais para me perder. Ela limpou uma lágrima que tinha escapado. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ia ficar feliz. E ficou, mas não do jeito que eu esperava. Ele ficou obsessivo. Dizia que aquele era o filho dele, o herdeiro dele, que ninguém ia tirar a criança dele. Começou a me trancar no quarto. Colocou grades nas janelas, tirou meu celular. Eu virei prisioneira. Meu estômago apertou. Conhecia histórias assim. Todo mundo do interior conhece. Homens poderosos que acham que dinheiro e terra dão direito sobre pessoas. Tentei fugir 2 vezes, ela continuou. Das 2 vezes, ele me pegou de volta. Da segunda vez, me bateu tanto que passei 3 dias sem conseguir levantar. Foi quando jurei para mim mesma que da próxima vez eu ia conseguir. Que eu ia esperar a hora certa. Que eu ia tirar meu filho daquela prisão, nem que me matasse tentando. Ela olhou para Gabriel dormindo. 3 dias atrás, ele saiu para resolver um problema numa outra fazenda. Ia ficar fora a noite toda. Era minha chance. Pulei a janela do banheiro, a única que ele esqueceu de colocar grade. Corri para o mato. Caminhei a noite inteira, o dia inteiro, mais outra noite. As dores do parto começaram no 2º dia. Eu sabia que não ia aguentar chegar em lugar nenhum. Mas continuei andando porque parar era deixar ele me pegar de volta. A voz dela quebrou. Quando Gabriel nasceu, eu achei que íamos morrer os 2. Não tinha força, não tinha nada. Só tinha aquela estrada de terra, o sol queimando e a certeza de que tinha falhado. E então, ela apareceu. A onça. Achei que ia ser o fim, mas ela nos salvou. Salvou meu filho. Silêncio pesado caiu no quarto. Lá fora, uma rolinha cantou. O vento balançou as árvores. Como ele se chama? Perguntei. Oh, esse homem. Ela hesitou. Então,
Ernesto Salamanca, dono de meia região lá em Tocantins, criador de gado, dono de terras, político, rico, poderoso, perigoso. O nome não era conhecido para mim, mas o tipo era. Brasil tá cheio de Ernestos. Homens que acham que poder e dinheiro colocam eles acima da lei, acima da decência, acima da humanidade. Ele não vai desistir, Clarice sussurrou. Vai procurar até achar. Não por mim, por Gabriel. Ele acha que o filho é propriedade dele. Levantei e fui até a janela. Olhei para o cerrado lá fora, para o céu azul, para as nuvens brancas que começavam a se formar no horizonte. Dentro de mim, algo estava mudando. Algo antigo. Algo que Maria sempre dizia que eu tinha. Teimosia de não aceitar injustiça, de não conseguir ver o errado e fingir que não vi. Virei para Clarice. Ele não vai achar, porque você não vai estar aqui. Ela me olhou confusa. Como assim? Vou te ajudar a assumir de verdade. Vou te ajudar a começar de novo, longe daqui, com um nome novo, numa vida nova. Você e Gabriel. Por quê? Ela perguntou, a voz trêmula. Por que você faria isso? Não me conhece. Não me deve nada. Olhei para ela. Para aquela menina que tinha virado mulher rápido demais, do jeito errado. Para aquele bebê dormindo na cama, alheio ao perigo que pairava sobre ele. E pensei na onça, na guardiã que tinha quebrado todas as regras para salvar uma vida. Às vezes, a natureza manda um sinal. E quando manda, a gente obedece ou se arrepende para o resto da vida. Porque é o certo, respondi simplesmente. E porque tenho a impressão de que fui colocado naquela estrada há 3 dias exatamente para isso, para continuar o que a onça começou. Ela continuou me olhando, lágrimas descendo pelo rosto. Então assentiu, devagar, e sussurrou. Obrigada. Saí do quarto e fui até a varanda. Precisava pensar. Precisava fazer um plano. Porque esconder Clarice e Gabriel por alguns dias era uma coisa. Fazer eles desaparecerem para sempre era outra muito diferente. Olhei para o terreiro. As pegadas da onça tinham sumido com a chuva que caiu na noite anterior. Mas eu sabia que ela ainda estava por perto. Sentia. Aquela presença antiga, aquela vigilância constante. E sabia também que o que vinha pela frente ia exigir mais coragem do que eu tinha. Mas ia fazer assim mesmo, porque no fundo, muito no fundo, percebi que aqueles 3 dias tinham me dado algo que eu não tinha há 6 anos. Um motivo para acordar de manhã que não fosse só repetir o dia anterior. Um motivo para lutar, uma família. Passei a tarde toda sentado na varanda, um caderno velho no colo, tentando montar um plano que fizesse sentido. Não era fácil. Fazer uma pessoa desaparecer de verdade exige mais que boa vontade. Exige contatos, dinheiro, documentos. E eu era só um fazendeiro velho que há 6 anos mal saía da propriedade. Mas tinha alguns recursos. A fazenda era minha, quitada, sem dívida. Tinha algum dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente. E tinha um nome na agenda telefônica que não ligava faz anos, mas que talvez pudesse ajudar. Sebastião Moreira, meu primo de 2º grau, advogado em Goiânia. Homem discreto, de confiança, que sempre soube resolver problemas complicados sem fazer barulho. Se alguém podia conseguir documentos novos, um lugar seguro para Clarice recomeçar, era ele. Quando o sol começou a descer, entrei e liguei para o celular dele. Tocou 4 vezes antes de atender. Alô? Sebastião, é o João Venâncio. Silêncio surpreso do outro lado. João, caramba, primo. Faz quanto tempo? Uns 5 anos? 6, desde o enterro da Maria. 6 anos. A voz dele ficou mais séria. Tudo bem com você? Preciso de ajuda. Ajuda grande. Mas não posso falar por telefone. Ouvi a respiração dele mudar. Sebastião não era bobo. Sabia quando algo era sério. Tá encrencado? Não eu, mas alguém que tá aqui em casa. Alguém que precisa desaparecer antes que gente perigosa ache ela. Mas silêncio. Então, amanhã de manhã eu chego aí,
6 horas, não fala mais nada por telefone. Obrigado, primo. Desliguei e fiquei olhando o aparelho velho na parede. Primeiro passo dado. Agora era esperar. Voltei pro quarto. Clarice amamentava Gabriel de novo, o bebê mamando tranquilo, os olhinhos fechados. Ela tinha ganhado um pouco de cor no rosto. A comida estava ajudando, o descanso também. Consegui contato com alguém que pode ajudar, e avisei. Chega amanhã cedo, é advogado de confiança. Vai arranjar documentos novos para você e para o Gabriel, e um lugar seguro para vocês recomeçarem. Ela olhou para mim, esperança e medo misturados no olhar. Onde? Onde eu vou? Ainda não sei, mas longe, outro estado, talvez Minas, talvez Bahia, algum lugar que Ernesto não tenha alcance. Não tenho dinheiro, ela sussurrou. Não tenho nada. Fugi só com a roupa do corpo. Eu tenho. Não muito, mas o suficiente para te dar um começo. Depois você se vira, arruma trabalho, constrói uma vida nova. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo, como se não conseguisse acreditar. Sentei na cadeira e olhei para ela, para aquela menina mulher que a vida tinha quebrado, mas não destruído. Pensei em Maria, em quantas vezes ela tinha abrigado gente na nossa casa, conhecidos, vizinhos, até estranhos que precisavam de um teto, de comida, de ajuda. Maria sempre dizia que a gente tem obrigação de ser decente, de ajudar quando pode, de não virar as costas para o sofrimento alheio. Solidão do coração, ela chamava. O pior tipo de solidão é ter gente em volta e ninguém que se importe. Porque já fui sozinho demais para deixar outra pessoa nessa solidão, respondi. E porque uma onça arriscou tudo para salvar seu filho. Não posso fazer menos que ela. Clarice não disse nada. Só abaixou a cabeça e continuou amamentando Gabriel, mas vi as lágrimas caindo no corpinho dele. A noite caiu tranquila. Preparei janta, sopa de legumes, boa para ela que ainda estava se recuperando. Comemos na cozinha, ela e eu, Gabriel dormindo num cesto forrado com cobertor que improvisei como berço. Foi a primeira refeição que fizemos juntos de verdade, sentados à mesa como gente normal. E foi estranhamente confortável. Não falamos muito, mas o silêncio era bom. Era o silêncio de quem não precisa preencher espaço com palavras à toa. Depois da janta, levei ela de volta para o quarto. Os pés dela estavam melhores, mas ainda doíam. Troquei as ataduras de novo, passei pomada. Ela deixou, sem reclamar, sem se encolher, como nos primeiros dias. Amanhã de manhã, quando meu primo chegar, você fica no quarto, avisei. Não quero que ninguém veja você até termos um plano completo. Quanto menos gente souber, mais seguro. Ela concordou. Me despedi e fui para o meu quarto. O quarto pequeno nos fundos da casa que virou meu depois que não conseguia mais dormir no quarto que dividi com Maria. Deitei na cama estreita, cansado até os ossos, mas a cabeça não parava. Pensava em Ernesto Salamanca. Em homens como ele, acostumados a comprar tudo, controlar tudo. Pensava nos capangas procurando, nos 10 mil reais de recompensa, em quantas pessoas iam ficar tentadas, e pensava na onça, naquela guardiã impossível que tinha iniciado tudo. Estava quase dormindo quando ouvi. Um rugido, distante mas claro, vindo do cerrado atrás da casa. Levantei, fui até a janela e olhei para a escuridão. Nada. Só sombras e o som do vento nas árvores. Mas sabia que ela estava ali, ainda vigiava, ainda protegia. Voltei para a cama e, pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquilo. Acordei às 5 da manhã com o barulho de motor. Pulei da cama, vesti calça e camisa rápido e saí para a varanda. Uma caminhonete Hilux prata subia a estrada. Sebastião. Ele parou no terreiro e desceu. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos, roupa social, mesmo num sábado de manhã. Me cumprimentou com um abraço rápido. Café pronto? Perguntou. Sempre. Entramos. Servi 2 canecas fumegantes e sentamos à mesa da cozinha. Ele me estudou por um momento.
Você está diferente, João, mas vivo. Aconteceu uma coisa que não dá para explicar direito. E contei tudo. A estrada, a jovem, o bebê, a onça, Ernesto Salamanca, a fuga. O perigo. Sebastião ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes devagar, colocou de volta. Você sabe no que está se metendo. Salamanca tem poder. Se descobrir que você escondeu a mulher dele... Ela não é mulher dele. Era prisioneira dele. Eu sei, mas para os olhos da lei é complicado. Ela não registrou o boletim de ocorrência, não tem provas da prisão. E o filho tem o DNA dele. Ele pode alegar sequestro da criança. Por isso ela precisa desaparecer de verdade. Sebastião suspirou, bebeu o café, pensou. Consigo documentos novos. Nome, CPF, certidão de nascimento para o bebê. Vai custar uns 15 mil. 10 para o despachante, 5 para o juiz que vai agilizar. Mas consigo em uma semana. Dinheiro eu tenho. E depois? Onde ela vai? Pensei em Minas, interior. Alguma cidade pequena onde ela possa trabalhar, começar de novo. Tenho uma cliente em Diamantina, dona de pousada. Boa gente. Posso falar com ela, ver se tem vaga para camareira, alguma coisa assim. Com quarto incluso para o começo. Senti um alívio enorme no peito. Você faria isso? Maria me ajudou quando minha filha ficou doente. Pagou o tratamento que eu não tinha dinheiro. Nunca esqueci. Ele me olhou firme. E você sempre foi homem decente, João. Se está fazendo isso, é porque é o certo. Apertamos as mãos. Acordo feito. Mas tem uma coisa. Sebastião disse sério. Enquanto os documentos não ficam prontos, ela tem que ficar escondida aqui. E você tem que ter cuidado. Muito cuidado. Salamanca tem olhos em todo lugar. Eu sei. Ele terminou o café, levantou. Vou começar a resolver hoje. Te ligo quando tiver novidade. E João parou na porta. Cuidado, de verdade. Vi a Hilux descer a estrada levantando poeira vermelha. Então voltei para dentro e contei tudo para Clarice. Ela chorou. Chorou de alívio, de medo, de gratidão. E pela primeira vez, desde que acordou na minha casa, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Uma semana, ela disse. Só uma semana e posso recomeçar. Uma semana, confirmei. Mas no fundo, uma voz me avisava. Uma semana era muito tempo quando homens perigosos estavam caçando. E eu estava certo, porque 2 dias depois, eles chegaram. Foi na segunda-feira, no meio da tarde, que eles apareceram. Eu estava no curral consertando uma porteira que o gado tinha empurrado. Suado, sujo de terra, quando ouvi o barulho de motor vindo pela estrada. Motor forte, potente. Não era barulho de caminhonete velha de fazendeiro. Era carro caro. Larguei o martelo e caminhei até ter visão da estrada. Uma Hilux preta, vidros escuros, subia devagar, levantando poeira. Meu estômago apertou. Conhecia aquele tipo de carro. Conhecia aquele jeito de andar devagar, avaliando, estudando o terreno. Eram eles. Corri até a casa. Clarice estava na cozinha, preparando o almoço. Gabriel dormindo no cesto, ao lado do fogão. Ela olhou para mim e percebeu na hora. O quê? O que foi? Tem gente vindo. Vai pro quarto, tranca a porta, fica quieta. Não faz barulho nenhum. Entendeu? O pânico tomou conta do rosto dela. É ele? É Ernesto? Não sei, mas não podemos arriscar. Vai. Ela pegou Gabriel, ainda dormindo, e correu pro quarto. Ouvi a porta trancar, a chave girando 2 vezes. Respirei fundo, me forcei a ficar calmo e saí para a varanda. A Hilux parou no terreiro. 2 homens desceram. O motorista era grande, uns 40 anos, camisa de botão, calça jeans, bota de couro. Tinha cara de capanga. Aquele jeito de quem já bateu em muita gente e não perde sono por causa disso. O outro era mais novo, magro, nervoso, mexia no celular sem parar. O grande veio na frente. Sorriu,
mas era o tipo de sorriso que não chega nos olhos. Boa tarde. O senhor é o dono aqui? Sou. João Venâncio. Em que posso ajudar? Ele subiu os degraus da varanda, invadindo meu espaço de propósito, testando para ver se eu recuava. Não recuei. Sou Marcelo. Não deu sobrenome. Trabalho para o senhor Ernesto Salamanca. Tô procurando uma pessoa. Uma moça. Tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Era Clarice. Mais nova, sorrindo, num tempo onde ainda não tinha medo nos olhos. Viu ela por aqui? Olhei para a foto, depois para ele, com a expressão mais neutra que consegui. Não, nunca vi. Quem é? Noiva do meu patrão. Fugiu há uma semana. Tava grávida, deve ter tido o bebê já. Precisamos achar ela. É perigoso. Moça sozinha com recém-nascido por aí, sabe como é? A mentira era tão descarada que dava para sentir o cheiro. Mas mantive o rosto impassível. Não passou ninguém aqui. Essa estrada quase não tem movimento. Só eu uso. Marcelo me estudou. Os olhos pequenos e duros percorreram meu rosto procurando mentira, nervosismo, qualquer sinal. Então, olhou para casa atrás de mim. O senhor mora sozinho? Moro. Minha esposa faleceu há 6 anos. Posso dar uma olhada na casa? Só para ter certeza? Meu sangue gelou, mas sabia que recusar ia levantar suspeita. Pode, mas não tem nada para ver. É só casa velha de viúvo. Ele entrou e eu fui atrás, o coração batendo tão forte que tinha certeza que dava para ouvir. O outro capanga ficou no terreiro vigiando. Marcelo percorreu a sala, a cozinha, abriu armários, olhou dentro do banheiro. Estava indo em direção ao corredor dos quartos, quando o choro de Gabriel rasgou o silêncio. Era um choro alto, assustado, de bebê com fome, impossível de ignorar, impossível de disfarçar. Marcelo parou. Virou para mim devagar, a mão indo instintivamente para a cintura, onde provavelmente tinha arma. Pensei que morava sozinho. Pensei rápido, tão rápido que nem sei de onde veio a mentira, mas ela saiu natural. É meu neto, minha filha deixou com ele por uns dias. Tá passando uns problemas com o marido, precisava de tempo. Sua filha... Ele não acreditou, via nos olhos dele. Onde ela tá agora? Voltou para Goiânia ontem. Deixou o menino comigo até resolver as coisas. O choro de Gabriel continuava cada vez mais forte. Marcelo começou a andar em direção ao corredor. Bloqueei o caminho, tentando parecer natural, não ameaçador. Ele tá dormindo. Se entrar lá, vai assustar o bebê mais ainda. Eu só quero ver. Eu tô falando que não tem ninguém aqui que você procura. Minha voz saiu mais dura agora. Agora, se não tem mais nada, tenho trabalho para fazer. Ficamos nos encarando. A tensão era tão densa que podia ser cortada com faca. Gabriel continuava chorando. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, Marcelo deu um passo para trás. Tem uma recompensa. 10.000 reais para quem der informação que leve até ela. Se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, aqui tá meu número. Largou de um cartão em cima da mesa da cozinha. Vale a pena pensar, seu João. 10.000 é muito dinheiro para um fazendeiro. Não tenho nada para pensar. Não vi a moça. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso sem vida. Certo, mas vou voltar. Vou passar aqui de novo, só para ter certeza. O patrão manda. Ele quer a noiva e o filho dele de volta. E o que o patrão quer, ele consegue. Sempre. Virou e saiu. Descer os degraus da varanda, entrou na Hilux. Mas antes de ligar o motor, olhou para a casa mais uma vez, demorando o olhar, fotografando mentalmente cada detalhe. Depois arrancou, descendo a estrada, a poeira vermelha subindo atrás dele. Só quando o barulho do motor sumiu completamente, eu consegui respirar de novo. As pernas estavam bambas, as mãos tremiam. Fui até o quarto e bati na porta. Clarice, sou eu, pode abrir. Ouvi a chave girar. A porta se abriu. Ela estava pálida, tremendo.
Gabriel no colo, chorando desesperado de fome e medo. Eles foram embora? Sussurrou. Foram, mas vão voltar. Ele deixou claro. Eles sabem que eu estou aqui. Suspeitam, mas não têm certeza. Passei a mão pelo cabelo tentando pensar. Preciso ligar para o Sebastião. Precisa acelerar tudo. Você não pode ficar aqui uma semana. É perigoso demais. Ela sentou na cama, desamparada, derrotada. Gabriel continuava chorando e ela abriu a blusa para amamentar, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar ele. Sentei ao lado dela e ajeitei Gabriel nos braços dela, guiando a boquinha dele até o peito. Ele mamou e aos poucos o choro foi diminuindo até virar só uns resmungos baixinhos. Vai dar certo, falei, mais para mim que para ela. Vai dar certo porque tem que dar. Mas quando saí do quarto e voltei para a varanda, olhei para o cerrado em volta, para o silêncio pesado que tinha caído e senti o perigo no ar. Senti que o tempo estava se esgotando. Liguei para o Sebastião e contei tudo. Ele ficou em silêncio do outro lado, depois soltou um palavrão. 5 dias, João. 5 dias e consigo os documentos. Mas se eles voltarem antes, eu sei. Mas o que eu faço? Não posso expulsar ela. Ia ser mandar ela direto para o colo do lobo. Fica esperto, muito esperto. E se eles voltarem com mandado, com polícia, você não tem escolha. Vai ter que entregar. Não vou. João... Não vou, Sebastião. Aquela moça passou por inferno. Foi feita prisioneira, espancada, humilhada. O bebê quase morreu. Uma onça salvou eles. Você ouviu? Uma onça. Como eu viro as costas para isso? Silêncio longo. Então, tá bem. 5 dias. Até sexta. Vou fazer o impossível para acelerar. Enquanto isso, você toma cuidado. Cuidado de verdade. Desliguei e voltei para o trabalho, mas não conseguia me concentrar. A cada barulho de motor distante, meu corpo tensionava. A cada sombra estranha, minha mão ia para o facão na cintura. A tarde passou arrastada. Quando o sol começou a se pôr, voltei para casa. Clarice estava na janela do quarto, olhando para o cerrado, Gabriel dormindo no cesto. Tem alguém lá fora? Ela disse quando entrei. Como assim? No mato, perto daquela árvore grande com o galho quebrado, tem alguém vigiando a casa. Vi o reflexo do sol em alguma coisa. Vidro, talvez, binóculo. Meu sangue gelou. Fui até a janela e olhei. No começo não vi nada, mas então, bem onde ela tinha apontado, vi um movimento. Uma sombra que não era de árvore. Alguém estava ali, observando. Estão vigiando, sussurrei. Não tem certeza, mas estão vigiando. O que a gente faz? Olhei para ela. Pro medo nos olhos dela. Pro bebê dormindo tranquilo, alheio ao perigo. E tomei uma decisão. Você vai sair daqui. Hoje à noite. Eu te levo num lugar seguro até os documentos ficarem prontos. Onde? Não sei ainda. Mas longe. Onde eles não encontrem. Ela assentiu, determinada apesar do medo. Obrigada, João. Por tudo. Nem sei como. Não precisa agradecer. Só prepara o que precisa levar. Saímos às 3 da madrugada, quando eles estiverem cansados de vigiar. Saí do quarto e comecei a preparar. Enchi uma mochila com comida, água, dinheiro, roupas para o bebê. Chequei o tanque da caminhonete. Cheio. Peguei a espingarda, limpei, carreguei. Não queria usar, mas se precisasse, ia usar. A noite caiu. Jantamos em silêncio. Gabriel estava inquieto, como se sentisse a tensão no ar. Às 9 horas, apaguei todas as luzes da casa, deixando parecer que tínhamos dormido. Mas ninguém dormiu. Ficamos no escuro, esperando, ouvindo cada som da noite. Às 2 da manhã, me vesti todo de escuro. Ajudei Clarice a fazer o mesmo. Gabriel estava acordado, mas quieto, como se entendesse que precisava. Às 3 em ponto, saímos pela porta dos fundos. A noite estava sem lua, escura como breu. Perfeito para fugir, perfeito para se esconder.
Caminhamos devagar até a caminhonete. Eu na frente, Clarice atrás, Gabriel apertado contra o peito dela. Foi quando estávamos a poucos metros da caminhonete que ouvi um galho quebrando. Atrás da gente, perto demais. Virei rápido e vi a sombra. Um homem vindo em nossa direção. O capanga magro que tinha ficado no terreiro. Ele gritou: "Achei! Eles estão aqui! Marcelo, eles..." Não pensei, só agi. Avancei, o facão na mão, e derrubei o homem antes que ele terminasse de gritar. Ele caiu, eu caí em cima, tapei a boca dele com uma mão, enquanto com a outra segurava o braço que tentava pegar a arma. "Clarice! Vai! Entra na caminhonete! Agora!" Ela correu. Ouvi a porta abrindo. Gabriel começando a chorar. O capanga lutava embaixo de mim. Mais forte do que parecia, conseguiu gritar de novo: "Marcelo!" E foi aí que vi os faróis acendendo. Na beira do mato, a Hilux preta, eles tinham ficado ali a noite toda, esperando. O motor rugiu, o carro avançou em nossa direção. E eu soube, tinha 5 segundos antes de tudo desmoronar. Não tinha tempo para pensar, só para agir. Acertei um soco na lateral da cabeça do capanga magro e ele desmaiou. Corri para a caminhonete, pulei para dentro, liguei o motor. Clarice estava no banco do passageiro, Gabriel apertado contra ela, os olhos arregalados de terror. "Segura!" gritei. Pisei fundo no acelerador. A F1000 arrancou, os pneus derrapando na terra solta, jogando cascalho para trás. Pelos retrovisores via a Hilux preta vindo atrás, os faróis potentes iluminando tudo, se aproximando rápido. Carro novo contra caminhonete velha. Não ia ganhar no motor, tinha que ganhar no conhecimento do terreno. Joguei a caminhonete para a esquerda, saindo da estrada principal, entrando numa trilha estreita que levava para o fundo da fazenda. Galhos de árvore raspavam nas laterais, pedras batiam no chassi. Clarice se agarrou no painel, protegendo Gabriel. O bebê chorava alto agora, assustado com os solavancos. A Hilux continuava atrás, mais lenta na trilha estreita, mas ainda vindo. E então ouvi o estalo, um tiro, depois outro. Eles estavam atirando. "Abaixa!" gritei. "Fica abaixo do painel." Clarice obedeceu, curvando o corpo sobre Gabriel, se fazendo escudo. Ouvi o vidro traseiro explodir. Cacos voaram para dentro da cabine, mas não parei. Não podia parar. A trilha subia agora, íngreme, cheia de pedras. A caminhonete engasgou, gemeu, mas continuou. A Hilux tinha mais potência, mas menos altura. Ouvi o barulho do chassi dela batendo nas pedras, raspando. Ganhei alguns metros de distância. No topo do morro, joguei a caminhonete para a direita, entrando no cerrado fechado. Não tinha trilha aqui, só mato, árvores baixas e retorcidas, cupinzeiros altos. Mas eu conhecia cada metro dessa terra. Sabia onde o chão era firme, onde era fofo demais e atolava. A Hilux tentou seguir, mas travou numa moita espessa. Ouvi o motor urrar, os pneus girando em falso. Olhei pelo retrovisor e vi Marcelo descer do carro, arma na mão, gritando algo que não entendi, mas já estava longe. Atravessei um córrego seco, subi outra ladeira, saí do outro lado da propriedade. A estrada velha, a mesma onde tinha encontrado Clarice há uma semana. Parei a caminhonete e desliguei os faróis. Escuridão completa. Só o som da nossa respiração ofegante e do choro abafado de Gabriel. "Eles viram para onde fomos?" Clarice sussurrou. "Não sei, mas vão adivinhar. Vão voltar para a estrada principal e vigiar. Então a gente está preso, não tem para onde ir." Olhei ao redor. O cerrado escuro, o céu sem lua, a estrada de terra se perdendo na escuridão. E de repente soube. Sabia exatamente para onde ir. "Conhece a história do santuário?" perguntei. "Que santuário? A 15 quilômetros daqui tem uma velha igreja abandonada. Minha avó contava que nos tempos da escravidão era ponto de fuga. Escondiam gente que fugia. Tem túneis embaixo, esconderijos. Ninguém vai lá. Tá no meio do nada. Acha que ainda tá de pé?" Só um jeito de saber. Liguei o motor de novo, mas deixei os faróis apagados.
Dirigi devagar, guiado só pela memória e pela pouca luz das estrelas. A estrada velha seguia torta, cheia de curvas, descendo e subindo morros. Cada som me deixava tenso, cada sombra podia ser eles. Levou quase 1 hora até ver a silhueta, a igreja velha no topo de um morro, recortada contra o céu estrelado. As paredes de pedra ainda de pé, o telhado metade caído, a cruz de madeira torta na torre. Parecia cenário de filme de terror, mas era abrigo, era esconderijo. Parei a caminhonete atrás da construção, escondida por arbustos altos. Descemos. Gabriel tinha parado de chorar, exausto. Clarice tremia, de frio, de medo, de cansaço. Entramos pela porta lateral que pendia dos gonzos. Dentro cheirava a mofo, a terra velha, a tempo esquecido. Bancos de madeira podres espalhados, altar quebrado, imagens de santos caídas no chão, olhando o teto com olhos de tinta descascada. Aqui? Clarice duvidou. Vamos ficar aqui, só até clarear. Depois eu ligo para o Sebastião, explico o que aconteceu. Ele vem buscar vocês, leva direto para Goiânia. Lá eles não vão achar. Encontrei um canto menos destruído, nos fundos da igreja, meio protegido por uma parede que ainda tinha o reboco. Estendi um cobertor que tinha trazido na mochila. Clarice sentou, encostou na parede, Gabriel finalmente dormindo no colo dela. Sentei ao lado, a espingarda atravessada nas pernas, vigiando a entrada. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir nossos corações batendo. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa por ter trazido isso para sua vida. Não trouxe nada. Eu escolhi ajudar. Mas agora você também está correndo perigo por minha causa. Olhei para ela, para os olhos cansados, para o rosto jovem marcado pelo sofrimento, para o bebê dormindo tranquilo nos braços dela. E pensei em tudo que tinha acontecido na última semana. Como minha vida tinha mudado, como tinha voltado a sentir propósito, urgência, importância. Sabe o que descobri? Falei baixo. Nos últimos 6 anos, eu estava só existindo. Acordando, trabalhando, dormindo, repetindo. Não estava vivendo. Mas desde que encontrei vocês naquela estrada, eu voltei a viver. Voltei a ter motivo. Então não pede desculpa. Você me deu um presente sem saber. Ela não respondeu. Só encostou a cabeça no meu ombro, cansada demais para ficar acordada. Em minutos estava dormindo. Fiquei ali, imóvel para não acordar ela, olhando a entrada da igreja, a espingarda pronta. As horas passavam devagar. Às vezes ouvia barulhos lá fora. Vento, bicho do mato, galho caindo. Cada vez meu corpo tensionava, meu dedo ia para o gatilho. Mas nada vinha. Devia ser umas 5 da manhã quando ouvi diferente. Não era vento, não era bicho pequeno, era passo, pesado, medido, vindo em direção à igreja. Me levantei devagar, sem fazer barulho. Cutuquei Clarice. Ela acordou assustada, mas tampei a boca dela antes que gritasse. Apontei para a entrada. Ela entendeu. Pegou Gabriel. Se escondeu atrás do altar caído. Fiquei na sombra, a espingarda apontada para a porta. A silhueta apareceu. Grande, ombros largos, Marcelo. Ele entrou devagar, arma em punho, olhos varrendo o interior escuro. Não me viu ainda. Eu estava fora da linha de visão dele, escondido pela pilastra. Sei que estão aqui, ele falou alto, a voz ecoando nas paredes de pedra. Achamos a caminhonete lá fora. Não tem para onde correr. Entrega a moça e o bebê, seu João. Faz as coisas do jeito fácil. Você não quer se meter nisso mais fundo? Não respondi. Fiquei imóvel, esperando ele chegar mais perto. Mais um passo. Mais um. Ele estava a 3 metros quando pisei num pedaço de madeira podre. O estalo ecoou alto. Marcelo virou rápido, a arma apontando na minha direção. Nos vimos ao mesmo tempo. Larga essa espingarda, ele ordenou. Larga você a sua. Não seja idiota, velho. Vai morrer por uma vagabunda que nem conhece? Ela não é vagabunda. É uma mulher que fugiu de um carcereiro que se acha dono dela. Papo bonito, mas o bebê é do meu patrão.
tem direito sobre o filho. Não tem direito sobre nada. Não se faz prisioneira de mulher grávida. Não se espanca. Não se tranca num quarto. Ela contou isso. Ele riu, seco. Claro que contou. Elas sempre contam história para parecer vítima. A verdade é outra. Ela roubou do patrão, tentou extorquir, fugiu quando foi descoberta e levou o filho dele. Sequestro. Mentira. É? Então por que ela não foi na polícia? Por que está se escondendo? Ele deu um passo na minha direção. Larga essa arma, seu João. Última chance. Sabia que tinha segundos antes de um de nós atirar. Sabia que, mesmo acertando ele, o tiro ia atrair o outro capanga que devia estar lá fora. Não tinha saída boa, só saída menos pior. Foi quando ouvi um rosnado, baixo, profundo, vindo de fora da igreja, vindo das sombras além da porta. Marcelo ouviu também, virou a cabeça uma fração de segundo, e nessa fração de segundo, ela entrou. A onça. Ela passou pela porta num movimento fluido, silencioso, mortal. O corpo enorme, os músculos ondulando sob a pelagem dourada, os olhos amarelos brilhando na penumbra, e dessa vez não havia cuidado, não havia delicadeza, havia fúria. Marcelo tentou virar a arma, tentou atirar, mas era tarde demais. A onça saltou. 200 quilos de predador voando pelo ar. Pegou ele pelo braço, fechou a mandíbula. Osso quebrou. A arma caiu. Marcelo gritou. Caíram juntos no chão. A onça soltou o braço e foi para a garganta. Marcelo tentava se defender, tentava socar, tentava fugir. Mas não tinha chance, nunca teve. Durou segundos, segundos horríveis, violentos, reais. Quando acabou, Marcelo estava imóvel no chão da igreja velha, e a onça estava sobre ele, ofegante, a pelagem manchada. Então ela olhou para mim. Eu tinha abaixado a espingarda. Nem sei quando. Estava congelado, processando o impossível que tinha acabado de acontecer. A onça largou o corpo e veio na minha direção, devagar, parando a uns 3 metros de distância. Nos encaramos, homem e fera, mas não havia ameaça naqueles olhos amarelos. Havia reconhecimento, havia gratidão. Obrigado, sussurrei. De novo, obrigado. Ela piscou devagar. Então virou a cabeça em direção ao altar caído, onde Clarice e Gabriel se escondiam. Era um gesto claro. Vai, protege eles. Termina o que comecei. E entendi. Entendi tudo. Aquela onça não era só guardiã de Gabriel. Era guardiã da promessa. A promessa de que algumas vidas não devem se perder, de que alguns milagres precisam ser completados. A onça virou e saiu da igreja, voltando para o cerrado, voltando para a escuridão. Vi a silhueta dela se dissolvendo nas sombras. E depois só restou o silêncio. Fui até Clarice. Ela estava em choque, abraçada a Gabriel, tremendo. Ele tá morto? Tá. E a onça nos salvou. De novo, ela olhou para o corpo de Marcelo. Depois para a porta, onde a onça tinha desaparecido. O que a gente faz agora? Respirei fundo. Chequei o corpo. Marcelo tinha celular. Peguei. Tinha também chave de carro. Peguei também. Agora a gente termina isso. Vou te levar para o Sebastião. Hoje mesmo. E depois vou resolver essa bagunça. E ele? Ela apontou para o corpo. Foi atacado por onça. Verdade. Vou ligar para a polícia daqui a algumas horas, quando você já estiver longe. Nada disso cai em você. Saímos da igreja. O outro capanga estava caído perto da Hilux. Desmaiado, sangrando de um corte na testa, mas vivo. A onça tinha nocauteado ele também. Colocamos Clarice e Gabriel na Hilux, carro menos chamativo que minha caminhonete furada. Dirigi em silêncio pela estrada velha, pela rodovia, até Goiânia. 3 horas de viagem. Clarice dormiu metade do caminho, exausta de medo e adrenalina. Deixei ela na casa de Sebastião. Ele recebeu sem fazer perguntas. Prometeu resolver tudo. Documentos em 3 dias. Passagem para Diamantina. Novo começo.
Me despedi de Clarice no portão. Ela me abraçou forte, chorando. Como eu agradeço tudo. Vive, respondi. Vive bem, cria o Gabriel, fica feliz. Isso é agradecer. Voltei para a fazenda tarde da noite. A casa estava vazia de novo. Quieta, mas diferente. Não era mais solidão, era paz. Liguei para a polícia e contei que tinha achado um homem morto, atacado por onça, na Igreja Velha. Vieram, investigaram, confirmaram. Ataque de animal, acidente, arquivado. Ernesto Salamanca nunca mais mandou ninguém procurar. Talvez por medo da onça, talvez porque percebeu que alguns milagres não devem ser desfeitos. E eu voltei à rotina. Cerca, gado, solidão. Mas não total solidão, porque às vezes à noite eu via, lá na beira do mato, 2 pontos amarelos brilhando. A guardiã ainda vigiava, e eu sabia, enquanto ela estivesse por perto, eu jamais estaria verdadeiramente sozinho. 6 meses depois, a vida tinha voltado ao que era antes, ou quase. Acordava com o sol, cuidava do gado, consertava a cerca, preparava comida, dormia cedo. A rotina de sempre. O silêncio de sempre. Mas havia algo diferente agora. Uma presença que eu sentia mesmo quando não via. Uma companhia que não era humana, mas era real. A onça nunca tinha ido embora completamente. Não havia todo dia. Às vezes passava uma semana, 2, sem nenhum sinal. Mas então encontrava pegadas frescas perto do curral. Ou acordava de madrugada com o som distante de um rugido. Ouvia no fim da tarde, quando a luz ficava dourada e as sombras se alongavam, 2 pontos amarelos me observando da beira do mato. Ela estava ali. Sempre esteve. Montando guarda sobre aquela terra, como se tivesse feito um juramento que eu não entendia completamente, mas respeitava profundamente. Era manhã de abril. O ar já começando a esfriar, anunciando o inverno do cerrado, quando recebi a carta. O correio não vinha até a fazenda. Eu tinha que buscar na cidade 1 vez por semana. Naquele sábado, quando passei na agência, a moça do balcão me entregou um envelope grosso, sem remetente, só meu nome escrito à mão numa caligrafia caprichada. Abri no estacionamento mesmo, curioso. Dentro tinha uma foto e uma carta. A foto mostrava Clarice sorrindo, um sorriso verdadeiro dessa vez, sem medo, sem sombras. Ela estava sentada num jardim florido, Gabriel no colo. O menino tinha crescido, estava gordinho, saudável, os olhos atentos olhando para a câmera. Nos fundos da foto dava para ver uma casa simples, mas bonita, com varal cheio de roupa secando ao sol. A carta dizia: Seu João, não sei se essa carta vai chegar. Não sei se é seguro mandar, mas preciso tentar. Preciso que você saiba. Estamos bem, estamos seguros. Gabriel está forte, crescendo rápido, começando a dar os primeiros passinhos. Consegui emprego na pousada que seu primo arrumou. A dona é gente boa. Me deu um quartinho nos fundos para mim e para o Gabriel. Não é muito, mas é meu. É nosso. E ninguém tranca a porta de fora. Fiz alguns amigos aqui. Tem uma senhora, Dona Alzira, que cuida do Gabriel quando eu trabalho. Ela é carinhosa, paciente. Gabriel adora ela. Às vezes eu olho para ele brincando no jardim da pousada, rindo, livre, e não acredito que isso é real, que conseguimos, que sobrevivemos. Sei que não posso voltar. Sei que provavelmente nunca vou poder agradecer você pessoalmente de novo, mas quero que saiba, você me salvou. Não só tirou a gente daquela estrada, você me devolveu a vida, me devolveu a esperança, me mostrou que ainda existe gente boa no mundo e tem uma coisa que você precisa saber, algo que eu nunca tive coragem de contar direito. Naquela noite, quando o Gabriel nasceu, quando eu achei que íamos morrer os dois ali no chão, eu rezei. Rezei para tudo que eu conhecia, Deus, Maria, os santos, a natureza, qualquer coisa que tivesse poder para ouvir. Pedi um milagre, não para mim, já tinha aceitado que ia morrer, mas pedi para o meu filho.
Pedi que ele vivesse. Pedi que alguém, de algum jeito, salvasse ele. E ela apareceu. A onça, a guardiã. Como se minha prece tivesse sido ouvida pela própria terra, pelo próprio cerrado, e ele tivesse mandado a criatura mais poderosa que tinha para proteger o que eu não podia mais proteger. Eu sei que você acha que foi só sorte, coincidência, comportamento estranho de animal. Mas eu sei a verdade. Aquilo foi resposta. Foi milagre. Foi sagrado. E você, seu João, você foi a segunda parte desse milagre. Porque a onça salvou, mas foi você que completou. Foi você que cuidou, que escondeu, que lutou, que arriscou tudo por duas pessoas que nem conhecia. Então, obrigada. Obrigada não é palavra suficiente, mas é o que eu tenho. Gabriel vai crescer sabendo dessa história. Vai crescer sabendo que foi salvo duas vezes. Uma pela onça-mãe que escolheu proteger em vez de caçar, outra pelo homem do cavalo branco que escolheu o certo em vez do fácil. Um dia, quando ele for grande o suficiente para entender, vou trazer ele para conhecer você, para agradecer pessoalmente, para ver a terra onde ele nasceu, para entender de onde veio e o que custou para ele estar vivo. Até lá, cuida da guardiã. Sei que ela ainda está por aí. Sei que ela ainda vigia. Animais assim que fazem o impossível merecem ser lembrados, merecem ser honrados. Fica bem, seu João, e saiba que tem duas pessoas nesse mundo que rezam por você todo dia. Com todo carinho e gratidão, Clarice e Gabriel. Fiquei ali parado no estacionamento, a carta na mão, as lágrimas descendo pelo rosto sem que eu pudesse controlar. Chorei ali mesmo, no meio da cidade, um velho de 63 anos chorando feito criança porque tinha recebido uma carta. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de alívio, de vitória, de saber que tinha valido a pena. Voltei para a fazenda com o coração mais leve do que estava há muito tempo. Coloquei a foto numa moldura velha e deixei em cima da cômoda do quarto, ao lado da foto de Maria. Duas mulheres que tinham marcado minha vida. Uma que eu amei por 30 anos, outra que salvei num momento e nunca esqueci. A tarde caiu tranquila. Sentei na varanda com uma caneca de café, olhando o cerrado dourado pela luz do fim do dia. Os pequizeiros retorcidos, as cagaiteiras floridas, o capim alto balançando com o vento. Minha terra, minha vida, minha história. E então vi. Ela saiu da borda do mato devagar, sem pressa, sem medo, a onça, a guardiã, maior do que eu lembrava, mais imponente, mais real. Parou no meio do terreiro, a uns 20 metros da varanda, e me olhou. Levantei devagar, desci os degraus. Meu coração batia forte, mas não tinha medo. Não dessa criatura que tinha salvado Gabriel. Não dessa guardiã que tinha montado vigília por 6 meses. Caminhei até ficar a uns 10 metros dela, perto o suficiente para ver os olhos amarelos, profundos, antigos. Longe o suficiente para respeitar o espaço dela. Obrigado, falei em voz alta, sem me importar se alguém acharia loucura um homem falando com onça. Obrigado por salvar ele, por salvar os dois, por não desistir quando seria mais fácil ir embora. A onça me observou por um longo momento, então fez algo que jamais vou esquecer. Deitou. Ali mesmo, no meio do terreiro, deitou o corpo imenso na terra vermelha e pousou a cabeça nas patas dianteiras. Não era posição de ataque. Não era posição de alerta. Era descanso. Era paz. Sentei também. Ali, no chão do terreiro, sentei e fiquei olhando para ela. Dois seres tão diferentes compartilhando o mesmo momento, a mesma terra, a mesma história. Ficamos assim até o sol se pôr completamente, até o céu ficar roxo, depois negro, depois encher de estrelas. Ela continuava ali, imóvel, respirando devagar. E eu também. Quando a lua nasceu, cheia, enorme, prateada, a onça finalmente se levantou. Olhou para mim mais uma vez. E dessa vez, juro que vi. Vi gratidão também, porque talvez ela também precisasse saber que o que tinha feito importou,
que Gabriel estava bem, que o milagre tinha sido completado. Ela virou e caminhou de volta para o cerrado. Parou na borda do mato, olhou para trás uma última vez e desapareceu nas sombras. Fiquei ali, sentado no terreiro, por mais 1 hora, olhando as estrelas, ouvindo os sons da noite. E pela primeira vez desde que Maria morreu, senti paz completa. Não era felicidade. Felicidade é outra coisa, mais barulhenta, mais efusiva. Era paz, a certeza profunda de que tinha feito o que devia, de que tinha honrado a vida que recebi, de que tinha importado. Os anos passaram. A fazenda continuou. Eu continuei, mais velho, mais curvado, mais lento, mais vivo, presente, acordando todo dia grato por mais um amanhecer. A onça eu vi mais algumas vezes ao longo dos anos, sempre de longe, sempre respeitosa, sempre guardiã, até que um dia já não vi mais. Onça vive uns 15 anos na natureza. Talvez ela tivesse completado seu ciclo. Talvez estivesse descansando em algum canto escondido do cerrado. Talvez tivesse voltado para o mistério de onde veio. Mas as histórias dela continuaram. Os vizinhos contavam de uma onça grande que protegia a região, que espantava a onça menor, mais agressiva, que nunca atacou gado da minha fazenda, mesmo quando teve chance. Que era vista, às vezes, perto da estrada velha, como se vigiasse aquele trecho específico onde um milagre tinha acontecido. Clarice manteve a promessa. Quando Gabriel fez 10 anos, ela voltou. Chegou num domingo de manhã, dirigindo um carro popular. O menino ao lado. Ele tinha crescido forte, saudável, os olhos espertos e curiosos. Parecia com a mãe, o mesmo cabelo preto, a mesma pele morena, o mesmo sorriso. Mostrei a ele a fazenda, a casa onde tinha ficado quando bebê, o quarto onde a mãe se recuperou, a cozinha onde tinha sido alimentado com mingau ralo nos primeiros dias. E, finalmente, levei os dois até a estrada velha. Paramos no lugar exato, a curva onde tinha encontrado Clarice e Gabriel há 10 anos. O chão de terra vermelha, as árvores tortas, o céu imenso do cerrado. Foi aqui, contei para o menino, aqui que sua mãe caiu, aqui que você nasceu, aqui que a onça salvou você. Gabriel olhou ao redor, tentando imaginar. Então perguntou com a seriedade que só criança tem. A onça era boa ou má? Pensei na resposta. Pensei em tudo que tinha acontecido, em todas as regras quebradas, em todos os milagres testemunhados. Não era boa nem má, respondi. Era o que precisava ser, no momento que precisava ser. Às vezes a natureza faz isso, às vezes ela decide que uma vida vale a pena salvar e manda seus guerreiros para garantir que aconteça. Ele assentiu, satisfeito com a resposta. Voltamos para casa e almoçamos juntos, eu, Clarice e Gabriel, como família. Uma família estranha, improvisada, nascida do impossível, mas família mesmo assim. À tarde, quando eles foram embora, Gabriel me abraçou forte e sussurrou. Obrigado por salvar minha mãe, seu João. De nada, menino, mas quem salvou foi a onça. Eu só terminei o trabalho. Ele sorriu. Então obrigado por terminar. Vi o carro descer a estrada, sumir na curva, virar poeira no horizonte e voltei para casa. Hoje tenho 72 anos. A fazenda é menor. Vendi metade das terras, não tinha mais força para cuidar de tudo. Mas a parte que ficou é minha. A casa é minha. A vida é minha. E toda vez que passo pela estrada velha, diminuo o passo. Olho para aquela curva. E lembro da jovem desmaiada no chão. Do bebê minúsculo sobre a barriga da onça. Dos olhos amarelos me avaliando, decidindo se eu era digno de continuar o milagre. Lembro da noite de tempestade, do peso nos braços, do medo, da coragem que não sabia que tinha. Lembro de Clarice se recuperando, de Gabriel mamando, da Hilux preta no terreiro, da fuga pela madrugada, da igreja velha, do momento em que a onça voltou e salvou tudo de novo. E lembro da paz, daquela paz que veio depois,
quando soube que tinham conseguido, que estavam seguros, que o milagre tinha sido completado. Às vezes ainda sonho com ela, a onça. Nos sonhos ela fala, não com palavras, mas com sensações, com imagens, com compreensão direta. E sempre diz a mesma coisa. Você fez bem, você honrou o pacto, você foi digno. Não sei se existe vida depois da morte. Não sei se vou reencontrar Maria. Não sei o que espera um velho fazendeiro quando chegar a hora. Mas sei de uma coisa. Sei que quando minha hora chegar, quando eu estiver deitado naquela cama pela última vez, vou poder fechar os olhos em paz. Porque vivi. Porque importei. Porque fui colocado numa estrada velha, num fim de tarde de novembro, e escolhi fazer o certo. E sei que lá, na beira do mato, no limite entre este mundo e o próximo, vou ver 2 pontos amarelos brilhando. A guardiã estará esperando. E finalmente vou entender o que ela sempre soube desde o começo, que alguns milagres não são coincidência, que algumas vidas se cruzam por razão, que às vezes, quando o mundo está prestes a desistir de alguém, a própria terra acorda e manda seus guerreiros mais antigos, mais sábios, mais sagrados para dizer: ainda não. Essa vida não acaba assim. Não enquanto eu estiver vigiando. E que o maior privilégio de uma vida inteira não é acumular terra, ou dinheiro, ou conforto. É ser escolhido para terminar o que um milagre começou. É ser digno de continuar o trabalho da guardiã. É poder olhar para trás e saber com certeza absoluta: valeu a pena. Cada dia difícil, cada noite em claro, cada risco assumido. Valeu a pena. Porque neste mundo de tanta dor, de tanto abandono, de tanta solidão, eu fui a ponte entre um milagre e sua conclusão. Isso, descobri, é mais que suficiente. É mais que uma vida inteira.